Portanto, vamos direto para os finalmente, né? Imagine você, por exemplo, uma festinha, né? Você vai a uma festinha. Então, nessa festinha, uma festinha legal, tem assim umas 8 meninas e uns 6 meninos. 8 meninas, um bom número, né? Muito bem. Quantos casais você conseguirá formar? Não, meu amigo, não fique pensando. Casais normais, um menino e uma menina. Quantos casais você vai poder formar? Ora, se tem 8 meninas e 6 meninos, o fator limitante aí é os meninos, não é verdade? Então as meninas vão correr para pegar os meninos, que é um negócio que sempre ocorre. 6 serão felizes, arrumarão os seus 6 amiguinhos, e 2 ficarão olhando os meninos e as meninas dançarem, se divertirem. Quer dizer o seguinte, havia excesso de 2 meninas na brincadeira. Ora, assim é nas reações químicas. Quando você mistura 2 substâncias químicas que vão reagir, meu amigo, existe uma proporção determinada entre eles. Não é verdade? Por exemplo, nos casais, é um menino com uma menina. Nas reações, às vezes é 1 com 2, é 2 com 1, às vezes é 2 com 2, 3 com 2, nossa, mas existe uma proporção previamente determinada. Se as substâncias não estão dentro desta proporção, o que vai acontecer? Eventualmente vai haver um excesso. Geralmente, quando cai excesso, é 0 para tudo que é lado, né? Porque é a parte mais difícil. Tente acompanhar comigo, você vai conseguir. E eu quero que você entenda como é que faz esses problemas. Veja só o que vai surgir na sua tela. Cálculo estequiométrico excesso. Muito bem. Quando são dadas 2 quantidades de reagentes, por exemplo, como no nosso exemplo, 8 meninas, 6 meninos, uma delas provavelmente está em excesso. E é assim, viu? Quando o problema fala assim, olha, misturamos 200 gramas de ácido sulfúrico com 400 gramas de não sei o que lá, tal, pode crer que quando são dadas 2 quantidades, muito provavelmente uma delas está em excesso. Como você faz? Uma técnica, meu amigo, para responder esse tipo de problema é o seguinte: risca-se uma delas colocando X. Então você sabe, eu já falei, escreve a equação, marca o dado e pedido e tal. Risca uma delas e coloca X. Muito bem. Calcula o valor de X. E se X for igual ao riscado, você riscou 20 gramas, calculou X, deu 20 gramas. Isso não vai acontecer, cara, mas se acontecer não há excesso. É só fazer a conta normal. Se X for menor que o riscado, por exemplo, meu amiguinho, você tinha lá 20 gramas para reagir. Riscou esse 20 gramas, calculou e deu 10. Quer dizer que daqueles 20 que você tinha, só vai usar 10. Então vai haver excesso de 10. O excesso está no riscado, ou seja, naquilo que você riscou. Mas se X for maior que o riscado, por exemplo, tinha 20, você riscou o X, calculou e deu 24. Isso quer dizer o quê? Que para reagir precisava ter 24. Você só tinha 20. Resultado, o excesso está no outro dado. Nossa, mas você falou muito. Mas a ideia é a seguinte: misturou 2 quantidades ao acaso. Provavelmente uma delas está em excesso. Chute uma delas. Chuta. Põe um X lá, né? E calcula o valor de X. Se X der exatamente o que estava lá, é porque era exatamente o que estava lá que ia reagir, meu. Então não tem excesso. Se X der menor do que aquilo, por exemplo, tinha 20 lá. O cidadão te deu 20 para reagir. Mas você calculou o X e deu 16. Quer dizer, para reagir, só precisava 16. Mas a criatura te deu 20. Então ela te deu mais do que você precisa. Então o excesso está no riscado. O excesso vai ser 4. Mas, se você riscou lá o 20 e deu 28, por exemplo, é preciso 28 para reagir, mas só tem 20. Então, resultado, este está em falta. O excesso está no outro. Tá bom? Então, acompanha comigo aqui o visualzinho. Misturando 4 mols de ácido sulfúrico com 6 mols de hidróxido de sódio, calcule a massa do eventual excesso e a massa de água formada. Eu vou rapidinho ler de novo, então. Misturando 4 mols de ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico, 4 mols. Hidróxido de sódio, 6 mols. Calcule a massa do eventual excesso. E uma coisa que é muito perguntada, a massa de água formada. Vamos à resolution. Oh, yes. Primeira coisa, escreve a equação química. É a mesma coisa que aprendemos nas aulas passadas. Escreve a equação. Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, sulfato de sódio mais água. Acerta os coeficientes, muito bem. Marca o dado e pedido. 4 mols de ácido sulfúrico com 6 mols de hidróxido de sódio. Marca o dado e pedido. Quando são dadas duas quantidades, acompanhe. Quando são dadas duas quantidades, uma delas está em excesso. Como saber qual é? Bom, abaixo do 4 mols você põe 1 mol e 2 mols. Quer dizer, arma o circo todo que nem eu te ensinei nas outras vezes. Escreve a equação, marca o dado e pedido, monta a proporção. Vamos pensar agora. Eu vou botar o riscado aqui. 6. Vamos testar esse 6. Vamos testar esse 6. Meu amigo, minha amiga, se 1 mol reage com 2 mols, se 1 mol reage com 2 mols, 4 mols reage com x. E quanto que dá x? 4 vezes 2, 8. Como é que você vai interpretar esse dado? 4 mols de ácido sulfúrico necessitam 8 de hidróxido de sódio. Você só tem 6. Então esse reagente está em excesso? Não, está em falta. Quem está em excesso é o outro. Então eu reescrevo a equação, marco o dado e o pedido de novo, 4 e 6. A proporção é 1 para 2. E penso assim, se 2 reage com 1, então 6 reage com x. 2x igual a 6, x igual a 3. Ah, Manuel, agora que eu entendi. 6 mols necessitam 3 de ácido sulfúrico para reagir. E você tem 4. Você tem 1 mol a mais. Então, resposta, reagem 3 mols de ácido sulfúrico e sobra 1. Mas tinha o item B. Tinha o item B. Uma vez que você sabe que é 6 mols que vai reagir, calcule a massa de água. 6 mols para x gramas. Embaixo de gramas, gramas. O coeficiente vezes a massa molecular. Embaixo de mols, o coeficiente. 2x igual a 12 vezes 18. Então vai dar 6 vezes 36 sobre 2 e a resposta é 108 gramas. A segunda parte eu não dei muita importância porque era mais importante você fixar a ideia do excesso. Mas você não pensa que acabou, não. Tem mais um problema. Vamos passar para você? Vamos lá. Qual o volume de gás carbônico na CNTP quando misturamos 2 mols de haleno com 96 de oxigênio? Esta é a questão que cai no vestibular. Qual o volume de gás carbônico quando misturo 2 mols de haleno com 96 de oxigênio? Rapidão, aí aparece o problema. Combustão do haleno. Haleno é C3H4. Combustão é a reação com O2, que produz o quê? CO2 mais água. Acerta os coeficientes, marca o dado e pedido. Presta atenção, olha para cá. 2 mols de haleno, 96 gramas de oxigênio. Monta a proporção, embaixo de mol, mol. Embaixo de grama, grama. Risca, quando são dadas duas quantidades, uma provavelmente está em excesso. Estou chutando que é essa, tá bom? Estou chutando que é essa. Então, se 1 mol reage com 4 vezes 32, com 2 mols reage x. Calculo x, 256 gramas. Deu mais do que o que você tinha. Então não está em excesso, está em falta. Para reagir com 2 mols de haleno, você precisaria ter 256. Você tem menos. Então O2 está em falta. Haleno está em excesso. Vamos ver se está mesmo. Reescreve a equação, marca o dado e o pedido, monta a proporção. Embaixo de mol, mol, embaixo de grama, grama. Se 4 vezes 2, 8, 4 vezes 12, 128 reage com 1 mol, com 96 reage x. Eu testei lá em cima o 96 e deu mais do que isso. Então o excesso está no outro. Então vou testar esse aqui agora. Se 4 reage com 1, 96 reage com x. O x dá 0,75. Então, meu amigo, daqueles 2 mols que você tinha, vão reagir apenas 0,75. Então, 0,75 mols reagem com 96. Por que você fez isso? Para descobrir qual das duas quantidades eu devia usar. Se era 2 mols ou 96. Eu vou usar o quê? Eu vou usar 96 porque ele reage com 0,75. Vai haver excesso de 1,25 de propano. Esse 96 é que eu vou usar. Observe o item B. Dada a equação, lá, que a gente já tinha lá, qual o volume de gás carbônico?
a partir de 96 de oxigênio, que você concluiu que aquele lá estava em excesso. Massa com massa, volume com volume, multiplica em cruz e você vai ter 50,4 litros de gás carbônico. Essa é o quê? A resposta do problema.